Servidores inativos do Poder Executivo Federal, aposentados e pensionistas, terão também direito ao reajuste que, ao que tudo indica, será concedido nos próximos meses aos servidores da ativa? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Luana e semanalmente eu trago aqui no canal informações acerca de concursos e carreira no serviço público. Recentemente aqui no canal eu trouxe 2 vídeos tratando sobre a questão do reajuste, que ao que tudo indica, vai ser concedido aí nos próximos meses aos servidores do Poder Executivo Federal. E nesses vídeos surgiram muitos comentários de servidores aposentados, pensionistas, questionando se eles também teriam direito a esse reajuste, assim como aos servidores da ativa. Então, por isso, eu resolvi trazer o vídeo de hoje, abordando essa questão do reajuste exclusivamente a servidores inativos. Mas, como vamos falar sobre a questão do reajuste, eu vou dar aqui um panorama geral de como estão as negociações em relação ao reajuste para 2023. Eu acredito que vocês estejam aí acompanhando também que foi aberta uma mesa de negociações permanente e já houveram 2 reuniões dessa mesa. A primeira reunião foi mais uma abertura, com uma coisa mais protocolar, enfim, com presença de autoridades, etc. Não teve nada resolutivo nessa primeira reunião da mesa de negociações. Mas agora, dia 16 de fevereiro, teve um novo encontro com representantes das categorias de servidores e representantes do governo, em que saiu uma proposta para esse reajuste para 2023. O governo propôs um percentual de reajuste no vencimento, no salário, e também um percentual de reajuste no auxílio alimentação, que é uma matéria do Ministério da Gestão, Inovação e Serviços Públicos. Então a proposta, como diz aqui, a proposta do governo apresentada e debatida nesta primeira reunião da Mesa Nacional de Negociação Permanente, eles falam aqui como sendo uma primeira reunião, porque a primeira foi uma reunião mais de abertura mesmo, Então essa foi a primeira reunião mesmo em que sentou-se para discutir os pontos necessários, Então, a proposta do governo apresentada e debatida nessa primeira reunião será agora formalizada e enviada às entidades representativas, que ficam responsáveis por debater a proposta do governo nas respectivas assembleias. Estão sendo conciliadas agendas para que a segunda reunião da mesa permanente aconteça ainda em fevereiro. Essa próxima reunião, pelo que eu li, já está prevista para acontecer agora dia 24 de fevereiro, que seria na próxima sexta-feira. E aí, qual foi essa proposta apresentada pelo governo nessa reunião? Vou trazer outra matéria aqui para vocês, que fala o seguinte: a proposta do governo federal para os servidores do Poder Executivo é de um reajuste salarial de 7,8% sobre a atual remuneração a partir de 1º de março de 2023. E quanto ao auxílio alimentação, a proposta do governo é que seja dado um reajuste de 43,6% referente à variação acumulada do IPCA de fevereiro de 2016 a fevereiro de 2023, ocasionando assim um aumento para 658, um aumento de R$200 no auxílio alimentação. Mas, segundo o que eu li, as lives que eu assisti e também o que fala aqui nessa matéria, o governo trouxe 3 propostas, na verdade. Trouxe essa proposta de 7,8% a partir de março, de em torno de 8,5%, eu acredito, se fosse dado o reajuste a partir de abril, e de 9% se fosse dado a partir de maio. Mas essa proposta formal, escrita, encaminhada aos sindicatos, eles só mencionaram os 7,8%, que daí seria dado se fosse reajustado já logo agora, em março. Essa associação dos docentes da UFF, eles falam o seguinte, na reunião, o secretário pediu para que não fossem divulgados detalhes, alegando que a proposta formal seria apresentada por escrito, como foi, Mas no papel o governo não manteve o que chegou a mencionar na mesa sobre possíveis cenários de aplicação do reajuste, que poderia ocorrer a partir de março, abril ou maio. Neste último caso, o índice mencionado seria 9%. Mas enfim, o fato é que foi apresentada essa proposta, as representações dos servidores estão discutindo nas assembleias para levarem a sua resposta, seja com uma aceitação do que o governo propôs, que acho que não vai ser o caso, acho que vai haver uma contraproposta, seja para sim apresentar uma contraproposta
do que os servidores entendem como melhor para as categorias. Então, feita essa contextualização sobre como andam as negociações para o reajuste de 2023, vamos voltar aqui para o conteúdo do vídeo. Mas antes de mais nada, pessoal, eu quero lembrar, né, eu fico contente de muitas pessoas me procurarem, buscando ajuda, né, de poder contribuir com um pouco do conhecimento que eu tenho, mas eu não sou nenhum especialista, né, principalmente em direito previdenciário, que é uma área, assim, bem complicadinha, que tem muitas regras. Então, assim, eu vou tentar trazer aqui, eu pesquisei bastante sobre o assunto, vou tentar trazer essa questão aqui do reajuste para os aposentados da forma mais esmiuçada possível, mas caso você que é servidor inativo, seja aposentado ou seja pensionista de um servidor federal e ficar com dúvida ainda, a melhor coisa a se fazer é constar um advogado, né, um advogado que lide com causas previdenciárias, que aí ele vai poder analisar o seu caso concreto e dar a resposta mais efetiva à sua questão. E antes de tudo também, caso vocês gostarem desse vídeo, já deixem seu like, já se inscrevam aqui no canal. Eu pesquiso muito para trazer assuntos que agreguem aqui no canal, principalmente o assunto de hoje. Eu fiz uma pesquisa extensa, então só peço esse favorzinho aqui para vocês. Curtam o vídeo, se inscrevam aqui no canal. E claro, se ficarem com alguma dúvida e que eu consiga ajudar, podem comentar aqui também. Então, feita essa introdução, afinal, os aposentados, pensionistas, né, do Poder Executivo Federal, têm ou não têm direito ao mesmo reajuste que é concedido aos servidores da ativa? E a resposta é que depende. E por quê, né? Antes da emenda constitucional 41 de 2003, que trouxe algumas regras novas sobre a questão de aposentadoria de servidores públicos, todos os servidores eles tinham direito à integralidade e à paridade. E o que são esses dois institutos? A integralidade é o direito do servidor de se aposentar com a última remuneração, o último vencimento que ele recebia quando se aposentou. Acabava se aposentando com o valor integral que ele estava recebendo. Já a paridade é o direito do servidor inativo ter os mesmos reajustes e direitos que são concedidos aos servidores da ativa. Então, o servidor que tem paridade, ele tem direito de quando é dado um reajuste, enfim, algum direito aos servidores que estão na ativa, que ele também receba. Mas, após a publicação dessa emenda constitucional em 2003, esses institutos da integralidade e da paridade foram extintos. Mas isso não quer dizer, principalmente em relação à paridade, né, que após essa data os servidores passaram a não ter mais direito a reajuste. Não é esse o caso. É que a partir da publicação dessa emenda trouxe, né, que os servidores passariam a ter reajustes concedidos de acordo com outro índice, com outros critérios. Não mais com a paridade, mas conforme critérios estabelecidos em lei. E essa lei que trouxe esses critérios foi a Lei 10.887 de 2004. Ela definiu que os proventos de aposentadorias e pensões passariam a ser reajustados na mesma data e índice em que se desse o reajustamento dos benefícios do regime geral de previdência social. Então, a partir da emenda constitucional 41, passou a coexistir duas formas de reajustamento de proventos de aposentadorias e pensões. Uma forma que é a paridade, ou seja, que os servidores inativos recebem reajustes, os mesmos reajustes que são concedidos aos servidores da ativa. E passou a existir também o outro caso, que são os inativos que recebem reajustamento de acordo com a data e índice concedidos aos benefícios do regime geral. Então, somente quem possui a paridade é que receberá esse reajuste que vai ser concedido agora neste ano aos servidores do Poder Executivo Federal. Então, assim, né, de acordo com todas essas regulamentações, como saber, né, se eu sou servidor aposentado, inativo, como saber se eu tenho direito ou não à paridade? Então, é o que eu vou mostrar para vocês agora aqui na tela. Vem comigo. Então, quem são os servidores que possuem direito à paridade? Primeiro, né, servidores que tiveram aposentadorias e pensões concedidas até 31 de dezembro de 2003. Então, se você é servidor aposentado, antes deste período, né, que recebeu aposentadoria ou pensão até 31 de dezembro de 2003, certamente você tem direito à paridade. Depois, né, servidores que também têm direito à paridade,
que tiveram aposentadorias para cuja concessão o servidor tiver cumprido todos os requisitos exigidos até 31 de dezembro de 2003. Então aqui, né, se o servidor aposentou até essa data, ok, ele tem direito à paridade. Mas se o servidor ele já tinha cumprido todos os requisitos exigidos até 31 de dezembro de 2003, ele só ainda não havia se aposentado, ele também tem direito a essa paridade, né? Porque ele já possuía o direito adquirido, ele já tinha cumprido todos os requisitos que a lei exigia para se aposentar, só ainda não havia se aposentado. E depois, o terceiro caso é no caso das pensões decorrentes de falecimento de servidor, ativo ou inativo, ocorrido até 31 de dezembro de 2003, ou seja, se o servidor, né, faleceu até aquela data, o pensionista também tem direito à paridade. E aí depois entra aqui as regrinhas de transição, em que o servidor, se assim desejar, pode ter direito à paridade, porque daí, nesse caso, ele pode se aposentar de acordo com a regra permanente, né, que é a revisão pelo regime geral, ou com a paridade, né, se assim desejar. Então, o quarto caso, né, seria no caso de aposentadorias concedidas de acordo com a regra do artigo 6º da Emenda Constitucional número 41 de 2003. E o que fala esse artigo 6º? Que o servidor que tem ingressado no serviço público até a data de publicação desta emenda, que foi dezembro de 2003, poderá aposentar-se com proventos integrais que corresponderão à totalidade da remuneração. Aqui fala sobre a integralidade, né? Na forma da lei, quando vier a preencher cumulativamente as seguintes condições: 60 anos de idade se homem, 55 se mulher, 35 anos de contribuição se homem e 30 anos se for mulher, 20 anos de efetivo exercício no serviço público e 10 anos de carreira e 5 anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria. Então, essa era uma regra de transição trazida por aquela Emenda Constitucional 41 de 2003. No entanto, a Emenda Constitucional 103 de 2019, que foi a mais recente reforma da Previdência, né, que trouxe várias outras regras sobre a aposentadoria, revogou esse artigo 6º dessa emenda. É a observação que eu coloquei aqui em vermelho no final. Ou seja, o que eu entendo sobre isso? Se até 13 de novembro de 2019, você, né, servidor, que entrou no serviço público até 2003 e cumpriu esses requisitos que estão dispostos aqui na tela, você também pode ter direito à paridade. Aqui no próximo caso, é semelhante ao anterior, né, também uma regra de transição que foi trazida e que diz que as aposentadorias concedidas de acordo com a regra do artigo 6º-A da Emenda 41 de 2003 também dariam direito à paridade, tanto as aposentadorias por invalidez quanto as pensões decorrentes de aposentados por invalidez também teriam direito a essa paridade, né? Conforme o que explica o artigo 6º-A, que o servidor que tem ingressado no serviço público até a data de publicação desta emenda, né, dezembro de 2003, e que tenha se aposentado ou venha a se aposentar por invalidez permanente, tem direito a proventos de aposentadoria calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei. Então, a regra do artigo 6º-A fala aqui de aposentados e que tenha se aposentado ou venha se aposentar por invalidez permanente, tem direito a proventos de aposentadoria calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria. Ou seja, tem direito à integralidade, e aí nesse caso aqui, além da integralidade, possuía direito também à paridade. Mas, conforme eu expliquei no último caso, esse dispositivo aqui, o artigo 6º-A, ele também encontra-se revogado. Então, o que eu entendo sobre isso? Como esse dispositivo aqui foi revogado pela Emenda Constitucional 103 de 2019, eu entendo que o servidor precisa ter cumprido esse requisito até 2019. Ou seja, se o servidor ingressou no serviço público até 31 de dezembro de 2003 e teve até 2019 o direito à aposentadoria por invalidez permanente, ele tem ainda direito à paridade. E aí depois, outra regra de transição trazida também, que daria o direito à paridade aos servidores, é
as aposentadorias concedidas de acordo com a regra do artigo 3º da Emenda Constitucional número 47 de 2005. Essa é outra emenda que foi publicada depois. E pensões decorrentes de falecimento de servidor aposentado de acordo com essa regra. E o que diz esse artigo 3º da Emenda 47? O servidor que tem ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, ou seja, direito à integralidade, desde que preencha cumulativamente as seguintes condições: 35 anos de contribuição se homem e 30 anos de contribuição se mulher, 25 anos de efetivo exercício no serviço público, 15 anos de carreira e 5 anos no cargo em que se der a aposentadoria. E aí o inciso 3 também fala da questão ali da idade mínima, aí tem que olhar bem certinho na legislação. Então, a princípio, o servidor precisa ter cumprido estes requisitos até 2019. Se é um servidor que ingressou no serviço público até 16 de dezembro de 1998 e cumpriu esses requisitos aqui dispostos na tela até 2019, aí tem direito à paridade. A princípio, o que a lei menciona é isso. E ainda, a reforma da Previdência de 2019, a Emenda Constitucional 103, trouxe uma outra possibilidade de dar o direito de paridade ao servidor público federal. Aí o importante é que fala aqui, que os proventos das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo corresponderão à totalidade da remuneração do servidor público no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, ou seja, tem direito à integralidade para o servidor público que tem ingressado no serviço público em cargo efetivo até 31 de dezembro de 2003, desde que tenha, no mínimo, 62 anos de idade, se mulher, e 65 anos de idade, se homem. Ou para os titulares do cargo de professor, 57 anos de idade, mulher, e 60 anos de idade, homem. E aqui no parágrafo 7, que fala sobre o reajuste, os proventos das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo serão reajustados, de acordo com o disposto no artigo 7º da Emenda 41. E o que fala esse artigo 7º da Emenda 41? Fala sobre o direito à paridade. Se cumprido esses requisitos aqui do parágrafo 6º, artigo 4º da Emenda de 2019, pode ter direito à paridade. Então, assim, cada caso realmente é um caso, Você precisa analisar o seu caso concreto, As suas condições, a data que você ingressou no serviço público, Em quais condições se você se aposentou ou em quais condições você vai se aposentar, para entender se ao seu caso se aplica a regra da paridade ou não. Mas ainda para tentar auxiliar vocês mais um pouco, eu trouxe aqui um artigo que foi publicado no site Jus Brasil, que fala como o servidor aposentado ou pensionista de servidor federal pode identificar se ele tem direito ou não à paridade. Então, aqui nesse artigo, que eu vou deixar depois aqui na descrição do vídeo, fala o seguinte, quais documentos comprovam o direito da paridade? O documento que comprova o direito à paridade é o ato de aposentadoria publicado por Diário Oficial, geralmente a referência à regra de aposentadoria. Então, uma forma de tentar descobrir se tem direito à paridade ou não é consultando esse ato que concedeu a aposentadoria. Ele continua falando aqui, que é necessário a previsão expressa no ato administrativo de aposentadoria do servidor público, que geralmente é o Diário Oficial de Aposentadoria, para que seja concedido o direito da paridade ou a cópia integral do processo administrativo de aposentadoria. A princípio, tudo dá a entender que a paridade e a integralidade seriam as melhores condições para o servidor público. Mas em relação especificamente à paridade, será que ela é mesmo mais vantajosa para os aposentados? Vem aqui comigo que eu vou mostrar outra matéria aqui para vocês. O advogado, ele fez aqui uma comparação entre a paridade e o reajuste dado pelo regime geral, que é calculado pelo INPC. Aqui ele faz esse questionamento. Atualmente, é mais vantajoso para o servidor ou militar inativo ter o reajuste de seus proventos pela paridade ou pela manutenção do valor real, INPC? Porque se for dado reajuste pelo INPC, é um reajuste anual, de acordo com o reajuste concedido aos benefícios do regime geral.
Mas, entretanto, se o servidor inativo tem direito à paridade, ele só vai receber reajuste quando os servidores da ativa receberem. E nós, servidores do Executivo Federal, já estamos há 7 anos sem reajuste. Então, não me parece que também ter a paridade tem sido algo muito bom, né? Mas, para exemplificar, o advogado traz aqui, ó, cabe um exemplo hipotético. Digamos que um servidor ou militar, né, que receba proventos de R$5.000 a partir de janeiro de 2016. Ao serem feitos os reajustes pelo INPC, seriam alcançados os valores indicados no quadro abaixo. Então, né, pelo INPC, em 2018, né, teve um reajuste de 3,07, então o provento reajustado já aumentaria 153. Em 2019, teve um reajuste pelo INPC de 3,43%. Em 2020, teve um reajuste também pelo INPC de 4,48%. Em 2021, 5,45%. E agora, em 2022, 10,16%. O que dá, desde janeiro de 2018, um percentual acumulado, né, relativo ao período de janeiro de 2017 a janeiro de 2022, correspondente a 29,38%. Enquanto isso, nós, servidores ativos, não tivemos nenhum reajuste durante todo esse período. Então, né, como ele menciona aqui, ó, poucas categorias de servidores do Poder Executivo neste mesmo período obtiveram reajustes de remuneração neste percentual. Analisando aqui friamente, me parece que tem sido mais vantajoso para o servidor inativo ter o seu reajustamento pelo regime geral do que pela paridade, né? Bom, pessoal, acho que eu expliquei tudo o que era possível, né, na medida do que eu pesquisei sobre esse assunto do reajuste dos servidores aposentados e pensionistas. Espero que eu tenha conseguido ajudar. E se eu ajudei, se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deixe seu like aqui, se inscrevam aqui no canal. Se quiserem comentar algo aqui também sobre o que acharam do vídeo, eu, né, vou ficar contente. E agradeço por me acompanharem em mais esse vídeo, por ficarem aqui até o final. E até a próxima. Tchau!